Entrevista está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, conforme eu prometido. Para você que está acompanhando aqui a nossa programação mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados ouvintes, dados do Ministério da Saúde apontam que no ano passado, mais de 1/3 da população estava com algum nível de obesidade. E isso afeta diretamente a imunidade do corpo, aumentando a propensão a doenças, como gripes e resfriados, que tornam-se mais frequentes no inverno. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, doutora Andréia Pereira, né? Doutora Andréia, em primeiro lugar, bom dia para a senhora. Mais uma vez, obrigado aí, né, por essa recepção linda. Bom dia a todos, né? Eu queria agradecer muito o convite aí, né? E um bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Relógio. Amém, obrigado. Doutora, já trazendo aqui a primeira pergunta, explica aqui pra gente, por gentileza, como o excesso de peso enfraquece o sistema imunológico na estação mais fria do ano? Bom, nós temos alguns mecanismos, né, que influem na imunidade de quem tem obesidade, tá? Então, a primeira coisa, né, você tem uma alteração, tá, do sistema imunológico. Então, por exemplo, tanto o número, né, como a localização, posicionamento Sim. das células TCD8, né, que estão ligadas à imunidade, elas mudam, tá? Além disso, né, quem tem obesidade tem mais células inflamatórias. Então, isso também vai influir na parte de imunidade, né? Outra coisa, como eu tenho mais gordura visceral, né, então isso também vai mexer com a parte de volume pulmonar, né? Então isso também vai estar prejudicado. Então tudo isso acaba favorecendo muitas vezes as infecções e mexe com a imunidade. Certo. Agora, doutora, e quais os riscos de infecções respiratórias nessa época para os gordinhos? Bom, as pessoas com obesidade, elas têm mais risco, tá, de infecções respiratórias, principalmente pelo aumento da gordura visceral, que é aquela gordura interna, que acaba empurrando o diafragma e com isso ele compromete o volume pulmonar, né? Então, o pulmão fica menos airado, muitas vezes essas pessoas têm uma dificuldade respiratória, então isso também contribui. Além disso, né, tem a questão do sistema imunológico que a gente já falou, que é alterada. Uma coisa que a gente vê também, né, é o aumento da coagulabilidade. O que significa isso, né? Você tem uma alteração no sangue das pessoas com obesidade que predispõe a trombose, né? Isso pode levar a embolia. Então, tudo isso pode ajudar no comprometimento aí, pulmonar, né? Você ter mais infecções respiratórias. E a gente sabe que no inverno isso já ocorre, né? Então, realmente, para quem tem obesidade, você tem mais riscos e o que mais preocupa, você tem mais riscos de complicações por infecções respiratórias. Certo. Agora, uma dúvida muito importante, doutora. Tem alguma forma das pessoas obesas fortalecerem um sistema imunológico para correrem menos riscos no inverno? Se sim, qual seria, por favor? Em termos de fortalecimento do sistema imunológico, primeira coisa, né, isso vale para todo mundo, tomar as vacinas, né, recomendadas para cada faixa etária. Então, a vacina de gripe, ela é uma vacina importante, né, de ser tomada anualmente. Tem que ser anualmente, porque você não tem uma imunidade permanente. Então, é muito importante isso. Vacina de Covid, né? A gente sabe que a Covid continua aí, né? Para as pessoas 60 a mais, muitas vezes a gente também recomenda a vacina para a pneumonia. Então, isso também, dependendo da tua idade, vale a pena. Então, é importante conversar com o seu médico e ver. Mudança de estilo de vida, isso é fundamental. Então,
fazer atividade física regular, dentro das suas possibilidades. Porque muitas vezes a pessoa está tão acima do peso que, dependendo da atividade física, ela vai se machucar. Então, sempre conversar com o seu médico. E tentar manter uma alimentação mais saudável possível, né, evitando os processados, ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de gordura e excesso de sal. Isso vai ajudar, sim, na imunidade. Tá aí, boa dica, né, que a doutora nos passou, gente. Lembrando mais uma vez, né, que estamos falando aqui sobre a obesidade no Brasil, destacando, né, sobre a abertura que nós fizemos, dados do Ministério da Saúde apontam que no ano passado, mais de 1/3 da população estava com algum nível de obesidade. Isso, no caso, afeta diretamente a imunidade, né, do corpo, aumentando a propensão a doenças como gripes e resfriados que tornam-se mais frequentes nesta época do ano, que é o inverno. E a doutora está explicando aqui, né, melhor pra gente, sobre essa dúvida, né, que nós temos sobre neste período de inverno. Doutor, além de infecções respiratórias, que outras doenças podem surgir devido ao impacto do excesso de peso na nossa imunidade? Por favor. Não são só as infecções respiratórias que acabam sendo afetadas, né, em relação à imunidade de quem tem obesidade. Sim. Qualquer outro tipo de infecção também pode ocorrer. Porque a imunidade é para tudo. A infecção respiratória, né, ela acaba sendo mais preocupante em termos de complicação, porque você também tem, né, a questão da gordura visceral que vai mexer no volume pulmonar. Então, a gente viu isso na Covid, a gente viu isso no H1N1 quando começou, né, de você ter um risco maior das pessoas com obesidade. Mas qualquer outra infecção, né, você tendo a tua imunidade mais prejudicada, isso pode ser afetado. Isso vale para doenças crônicas, de um modo geral, maltratadas, mal acompanhadas, mas na obesidade a gente já sabe que tem essa questão, né? Então, realmente cuidar, procurar tratamento, né? Lembrar que a obesidade é uma doença e, como qualquer outra doença, ela tem que ser tratada. Certo. Doutora, a senhora falou aqui, né, sobre evitar o sal, o açúcar e manter a atividade física, né, de acordo com a orientação médica. Para fechar, que dicas a senhora daria para a pessoa que quer um alimento quentinho, mas também precisa manter uma alimentação equilibrada? Bom, o alimento quentinho não precisa ser necessariamente um alimento calórico. Então, é muito comum as pessoas confundirem isso. Então, tentar, vou tomar um leite quente, vou tomar um chocolate quente. Pode ser um chocolate sem açúcar, pode ser um leite desnatado, pode ser um chá, né? O chá, de preferência, adoçar com pouco açúcar ou usar adoçante, ou tomar puro, né? O café é a mesma coisa. Além de tudo, posso comer uma massa, posso comer um arroz? Sim, né? Mas tentar respeitar a proporção do prato saudável. Qual que é o prato saudável? Metade do prato é de verduras e legumes. Se você não quer comer salada nessa época do ano, muita gente fala, eu não quero salada porque salada é fria. Pode ser um legume, uma verdura cozida. Sim. Né? 1/4 do prato, carboidrato. O que é carboidrato? Macarrão, arroz, batata, mandioca, né? Então, realmente colocar só 1/4 do prato. E o outro 1/4 são as proteínas, tanto as animais, que são as carnes e os ovos, né? Quanto as vegetais, que são os grãos de um modo geral. Então, dá sim para você comer uma comida quente, saudável, né? Sem ter alguns problemas. E tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que a fome acaba aumentando aí no inverno, muito para você manter, né, a temperatura corporal. Apesar que, né, quem tem obesidade, ainda mais as obesidades mais graves, como você tem um excesso de gordura no tecido celular subcutâneo, são pessoas que sentem pouco frio. Mas elas têm, sim, características da própria doença que fazem com que elas ganhem peso mais facilmente. Então, tentar realmente deixar a alimentação mais saudável possível, isso vale para qualquer pessoa, independente se ela tem obesidade ou não. Certo, doutora, boa dica. Bom, gente, eu conversei com a nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, doutora Andréa Pereira, sobre como o excesso de peso enfraquece o sistema imunológico no inverno. Doutora, suas considerações finais, fica à vontade, por favor.
Para finalizar, eu acho que é muito importante a gente falar da obesidade, que é uma doença crônica. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma falta de força de vontade, uma falha de caráter. Não é. É uma doença como a pressão alta, como o diabetes, ela precisa ser tratada e as pessoas precisam buscar ajuda, né? Isso é um trabalho que a ONG Obesidade Brasil tem feito, né, para a gente tentar divulgar que realmente é uma doença para as pessoas, para tentar reduzir também o estigma que existe, né, com as pessoas com obesidade e com a doença. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente através do site www.obesidadebrasil.com.br ou pelas nossas mídias digitais, que é o Instituto Obesidade Brasil, que vai ser um prazer a gente responder as dúvidas aí dos ouvintes. Obrigada. Ok, nada, doutor, o prazer é todo nosso. Obrigado mais uma vez aí, tá bom? Pela participação do nosso Relógio Entrevista. Até a próxima. Lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Insta e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, meu povo!